Seja bem-vindo, doutor. Obrigada pela participação. Seja bem-vindo ao programa. Tudo bem com você? Tudo bem. Obrigado. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Gente, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Aliás, dia 13 de março é oficialmente o Dia Nacional de Luta contra a Endometriose. E nada como um alerta, né? Que se estende durante aí os próximos dias na Semana Nacional de Educação Preventiva e de Enfrentamento à Endometriose. A doença, ela afeta pelo menos 10% das mulheres brasileiras, especialmente entre 25 e 35 anos. E para fazer esse alerta, trazer essas informações sobre a doença, nada como a participação do cirurgião-geral, Dr. Roger Bessot, que é realmente atuante no assunto. Há muito tempo já, doutor, que você atua nessa área cirúrgica? Sim, mais de 10 anos já trabalhando nessa área. É uma área que só vem crescendo. A gente geralmente é questionado por alguns pacientes sobre esse crescimento e, na verdade, eu acho que muito tem a ver com o diagnóstico que está se fazendo mais precoce. Sim. Que é uma doença que sempre existiu, né? Sempre existiu. A gente também tem a condição hoje da mulher em si, né? Do dia a dia da mulher ter mudado bastante, a questão cultural também. Mas vamos lá. Um dos grandes problemas da endometriose, normalmente quando a pessoa percebe que tem o problema, é quando ela tenta engravidar e não consegue. É mais ou menos por aí? Sim, uma parcela dos pacientes que me procuram no consultório, a queixa é exatamente essa que você falou. Os pacientes têm a sua vida atribulada, faculdade, casamento, enfim, todo o agito da sua vida e, num determinado momento, tenta ou pensa em engravidar. Isso é uma situação que, às vezes, o paciente não consegue e, exatamente, uma das diagnósticos diferenciais é a endometriose, que, em alguns casos, está envolvida. Certo. A mulher acometida da endometriose tem essa dificuldade no engravidar. Muitas vezes é necessário fazer uma cirurgia retirada dessa endometriose para poder realmente, né, ter a gestação, é isso? Essa doença ela tem algumas características e alguns tratamentos conforme a apresentação. Certo. E em pacientes que têm doença menor, poucos sintomas, é possível fazer o tratamento medicamentoso. Muito bem. Mudanças de hábitos de dieta, alimentares, exatamente, início de atividade física. Mas, em alguns casos, o tratamento cirúrgico é o escolhido, dependendo, sim, da manifestação da doença, da sintomatologia do paciente. Rápido e eficaz. A questão cirúrgica, doutor, pode-se dizer? Sim, exato. A vantagem da cirurgia para muitos pacientes é que o diagnóstico ele consegue ser confirmado pela cirurgia, que é laparoscópica hoje em dia, né? Não se aceita mais fazer uma cirurgia aberta para esse tipo de doença. E tu consegue fazer o diagnóstico e, ao mesmo tempo, tu consegue fazer o tratamento com a remoção dos focos, né? Remoção dos focos com um tratamento posterior, com medicação, mas o paciente tem um bom resultado. Essa endometriose, ela seria o quê? Assim, seria uma carne esponjosa no útero, no canal das trompas? Ele cria nesta área? É uma boa pergunta. Os pacientes têm bastante dúvidas sobre isso. O que é, na verdade, né? As mulheres, elas têm no útero uma camada interna que é chamada de endométrio. Certo. É um tecido fino que ele é o que causa a menstruação na mulher. Por algum motivo ainda não sabido, existe uma menstruação retrógrada. Essa menstruação sai pelas trompas e ela pode se localizar nas próprias trompas, ela pode se localizar em cima dos ovários, onde se chama de endometrioma, e ela pode cair na cavidade abdominal, causando comprometimento de intestino, de bexiga. Bastante sério. E por isso que é muito comum também ter o relato de mulheres que apresentam endometriose, problemas relacionados à cólica menstrual, durante praticamente toda uma vida. Exatamente. O que a gente sempre alerta o paciente é que uma mulher que tem cólica menstrual importante, mais do que outras pacientes que têm dor no ato sexual, que é uma outra manifestação bem comum, pacientes que têm dificuldade de engravidar, alteração do hábito intestinal, esses sintomas não são comuns. A pessoa, às vezes, no consultório é comum o paciente ter um histórico de 10 anos de sintomatologia, achando que isso, como ela sempre teve, é normal, mas não é para ser assim. Não é para ser assim. Não é para ser assim. A cirurgia, então, é uma raspagem? Seria uma retirada desses pontos? Desses pontos, exatamente. E ele pode retornar, então, depois do pós-cirúrgico? A gente trata a endometriose como uma doença crônica. É assim a caracterização. É uma doença crônica
ela tem um fim programável, porque é no período fértil da paciente que ela vai ter mais sintomatologia, mas ela é uma doença que tem a chance de voltar, se bem tratado, se bem operado, tratado da forma certa, até 10, 15 anos depois. Pode retornar. Pode retornar. Bom, gente, o que nós trazemos aqui como destaque, afinal de contas, hoje é o dia que nacionalmente a gente fala sobre essa questão da endometriose, os casos são muito comuns. Exatamente. E cada vez mais se percebem, sim, em mulheres que querem engravidar, mas depois de uma certa fase de vida, não mais aos seus 18, 19, 20, 21, 22. Muito mais comum nas mulheres a partir dos 35, 40 anos de idade. Então, existe uma certa relação em questão aí a mulheres que engravidam mais tarde. Mas existem os tratamentos e os bons resultados que nós estamos tendo. O que nós temos que ver é conseguir esse diagnóstico, o ideal seria com antecedência. Exatamente. Que, como o doutor falou, em muitos casos, com medicamentos, também é possível ter o resultado que a gente espera, não é isso, doutor? A endometriose, como eu falei antes, dependendo da manifestação, e tem pacientes que têm uma manifestação precoce, já tem pacientes que comentam assim, olha, eu desde os 12 eu tenho muita cólica, e os pacientes chegam aos 24 anos com uma situação bem difícil de tolerar. É um paciente ainda que está com uma... Crônico mesmo, né? É um paciente que está com pouco tempo de evolução, não é tanto tempo assim, mas às vezes já tem bastante doença. Então, tem que ser bem separado os pacientes para definir o que vai ser tratamento medicamentoso e o que vai ser tratamento cirúrgico. Que interessante, né? Pessoas que tem a ver com atividade física e tem a ver com alimentação. Sim. Não adianta, a gente é um todo mesmo, sim, né, doutor? Exatamente. Por mais que seja associado à questão da menstruação, ainda assim, nós precisamos cuidar do todo. Saúde, exatamente. Em geral. Então, fica aí a dica. Hoje aqui, o cirurgião geral, Roger Bersot, trazendo para a gente, então, essas informações. Gente, o importante é que tem tratamento, né? Exatamente. E os resultados depois também para conseguir engravidar pós a cirurgia, bastante costuma ter um bom resultado. Não, costuma ter um bom resultado. É que, na verdade, o que importa muito é a idade que o paciente procura para fazer tratamento, né? Porque... Se eu for procurar com meus 40, querendo engravidar, vai ser difícil. É um ponto crucial. É mais difícil, porque fisiologicamente já é mais difícil tu conseguir engravidar com 40 anos, né? Então, a endometriose pode estar te atrapalhando, mas fisiologicamente já é uma dificuldade maior pela própria idade. Até a próxima participação. Muito obrigada, doutor.